Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou direto pro texto, tá? Que fica em Mateus 24 e nós vamos falar a respeito do final dos tempos, né? Que fica Mateus 24, eu já falei, né? O sermão profético e o princípio das dores. Mateus 24, 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a instrução do templo. Jesus, porém, lhe disse: o templo é a igreja, né? Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, tenha paciência, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustai, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não será o fim. Não é o fim. Aqui, os discípulos de Jesus, eles ainda não entendiam o propósito de Jesus, né? Apesar de andarem ao lado de Jesus, eles estavam mais preocupados em coisas terrenas no princípio, né? Do que, enfim, no que realmente é o propósito de Jesus e para que ele veio aqui na Terra, né? Mas Jesus instrui, fala que ele não veio, que ele veio para direcionar eles, né? Direcionar os discípulos, para ensinar eles e a respeito do que aconteceria depois que ele fosse embora e nos finais dos tempos, né? No 7, Mateus 24, 7 fala: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados em todas as gentes por causa do meu nome. Aqui Jesus está alertando os seus discípulos que eles serão perseguidos, que seremos atormentados, que poderão nos matar, que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho, né? Neste tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Aqui ele fala tanto no geral, né, quanto a igreja mesmo, perseguindo a igreja, quantas notícias que vem nos escandalizando, né, nesses últimos tempos, de pastores contra pastores, de cantores, que, enfim, tantas notícias, né, desses últimos tempos, dessas pessoas que
estamos aqui na Terra, né? E surgirão muitos falsos profetas, no 11. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Enganarão a muitos, mas não todos, né? Aquele que tem o conhecimento da palavra não serão enganados. Aquele que tem o Espírito Santo não será enganado. Pela misericórdia, né? Não seremos enganados. 12. E por se multiplicarem iniquidade, por se multiplicarem o mal, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo tanto do castigo, da punição eterna, mas será salvo. Eu creio também eu creio, e também tem a palavra, né, que fala tanto em Salmos, que os justos serão livres, sabe? Desses acontecimentos, desse mal, porque nós temos a instrução da palavra, né? E a instrução do Espírito Santo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Dos enganadores serão salvos. Dos falsos profetas, enfim, de muitas coisas que infelizmente aquelas pessoas que não têm o conhecimento da palavra, que a palavra é a única que cura, que sara, que liberta, que a palavra, o conhecimento, né, enfim. E este é o evangelho. Aí aqui no 14, Jesus fala: e este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui Jesus está falando que quando o evangelho, quando a palavra do Senhor for pregada para todo mundo, e todas as gentes virem a ter o conhecimento da palavra de Deus, então será o fim, então ele virá, né? Para julgar, para fazer o seu juízo, né? Aí aqui ele vai falar em várias parábolas, vai falar vários sermões, né? Enfim, eu vou continuar lendo para vocês entenderem. O sermão continua e a grande tribulação. Quando, pois, virdes e que a abominação e a desolação, quando, pois, virdes, de ver, né, que a abominação e a desolação, gente, quantas abominações nós temos visto, sabe? Você vendo figuras, coisas horrendas, fora do comum, fora do natural. O que é natural, por exemplo? Você não vê uma árvore fazendo abominações, nada que não seja cumprir o propósito dela, que é nascer, florescer, crescer, florescer e dar frutos, né? Você não vê os animais fazendo abominações entre eles, né? Você vê ele nascendo, crescendo, produzindo, dando mais animais, né? Você não vê animal se desfigurando, mudando a sua figura. Você vê só o homem querendo ser cachorro, querendo ser um monte de coisas e essas coisas a cada dia mais e mais se tornando comum, né? E a Bíblia nos alerta de tudo isso. Enfim, várias abominações, várias coisas horrendas
de crianças, de adolescentes, de mulheres, de homens, enfim, coisas terríveis e fora do natural, né? Fora do controle. O sermão continua e a grande tribulação. Mateus 24, ainda no versículo 15. Quando, pois, vides as abominações, as desolações, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. As coisas de Deus só entende quem lê. Quem lê, que entenda, né? Quem lê, quem presta atenção, quem busca o conhecimento. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Uma vez, algum tempo atrás, enfim, teve uma conversa assim que uma pessoa veio de um acontecimento gospel, né? E no acontecimento, vamos supor, um show. Tem todo o ambiente movido, enfim, assim como todos os outros shows, né? Você vai, que nem esse final de semana teve um show, um super show, e as pessoas, uma multidão, um estádio cheio de gente cantando, todo mundo naquela mesma vibe do show, enfim. E esses ambientes, eles fazem uma preparação, né? Para que as pessoas entrem naquele movimento, né? E, enfim, aí a pessoa fala assim, quando Jesus vir, vai estar todo mundo lá louvando e não sei o que. E aí eu respondi, né? Eu falei, não vai ser bem assim, né? Pelo que eu conheço da palavra, quando Jesus vir, vão correr, vão se esconder, vão ter medo, vão ter pavor. Imagina Jesus vindo com os seus anjos na sua cavalaria, aquele acontecimento. Imagina as pessoas que têm medo, as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, porque isso a gente não vê as pessoas pregando essas coisas, né? A palavra de Deus realmente. As pessoas falam uma parte de um versículo e ainda quando falam, não falam todo ele e acrescentam coisas dela, né? Por exemplo, uma das frases que as pessoas mais usam todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não é bem assim o versículo. Ele inteiro um versículo só, explicando nenhuma palavra inteira. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e caminham segundo o seu propósito. Se você não caminhar segundo o propósito de Deus, as coisas não vão cooperar para o seu bem. Não cooperou para o bem de Saul, por exemplo. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez do jeito dele, cooperou para o bem dele? Não. Então, assim, as pessoas têm distorcido muito a palavra de Deus. Elas não... Enfim, elas querem... O objetivo delas, infelizmente, eu não tô, para trazer isso, mas para alertar que a verdade das coisas de Deus, elas estão aqui dentro. E depois que você entende o quão preciosa é a palavra de Deus, você não perde tempo com qualquer outra coisa a não ser a palavra dele, né? E não se enche de mentira, de engano, e de coisas que não vêm de Deus, né? Então, o sermão continua a grande tribulação. Então, os que estiverem na Judéia, que fuja para os montes. E quem estiver no telhado, então desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que as vossas fugas não aconteça no inverno,
nem no sábado. Cada palavrinha aqui, cada coisa que Jesus fala tem algo por trás. Você vê que o Senhor, ele fez algumas coisas com seus discípulos no sábado, né? E aqui o Senhor, ele cita o inverno. No inverno, eu vou falar do meu entendimento, essa parte. No inverno, não aparece o sol, né? No inverno é um lugar... Existe... tem pessoas que citam o inverno como um dia mau, um tempo mau, um dia de... um tempo de encontro com Deus, sabe? Um tempo mau, assim, inverno. E o sábado, as pessoas costumam não estar fazendo nada, né? O sábado, profeticamente, biblicamente, tipo assim, os judeus guardavam os sábados, né? Então aqui o Senhor tá liberando tipo algo por trás desse. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. No inverno é que tipo assim, você vai estar disperso das coisas de Deus, você vai estar disperso. Tipo, no meu inverno, quando eu tô no meu dia mal, infelizmente, eu mesmo tendo um tanto de conhecimento, a gente acaba perdendo a fé. A gente acaba se esquecendo das promessas que o Senhor tem nos feito, sabe? A gente acaba duvidando no coração. E no sábado, aqui que o Senhor quer dizer, que ele cita o sábado você não faz nada, então você não vai estar trabalhando para o Senhor, você não vai estar ligado, né? Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande aflição, tá vendo? Como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Você vê o Senhor fazendo grandes coisas para recuperar a humanidade, mas nesse dia final não vai ter jeito, que nem tem mais pra frente vai falar dos tempos de Noé, né? Você vê, na época de Noé, o Senhor acabando com a terra e salvando só a família de Noé com esperança de que o povo seria mais santo, de que o povo seria mais justo, porque o Senhor nos fez para perfeição. Mas o mal parece que está o tempo todo dentro de nós. Parece que o tempo todo nós temos que lutar para que o mal não prevaleça no nosso coração e na nossa carne, sabe? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nos últimos tempos. Nem tampouco haverá jamais, porque já era. É o último tempo, né? E naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por causa de nós, ainda não veio. Por causa de muitos que não conhecem a palavra, que Mateus 24:14 fala: este evangelho do reino de Deus será pregado em todo o mundo. Enquanto o evangelho do reino, o evangelho de Deus, não for pregado para toda a gente, para todas as nações, para todo mundo, não tem como ele vir. E talvez, se nós já tivéssemos cada um obedecido o seu chamado, estivéssemos pregando o evangelho, cada um fazendo a sua parte, esse tempo já tinha chego com certeza. Eu falo de todo o coração, Jesus quer vir, mas nem todos ainda ouviram a palavra dele. E será que nós como cristãos estamos mesmo querendo que ele venha
Será que nós verdadeiramente estamos preparados para a vinda de Cristo? É a pergunta que eu me faço e faço para você que está aí. Eu não sei por que você está aí, enfim, não sei quais são os seus motivos, mas será que verdadeiramente você está se preparando ou preparado para o retorno de Cristo? O grande dia? Para quantas pessoas você tem falado de Deus? Para quantas pessoas você tem pregado? Nem que seja através do seu comportamento, nem que seja através dos seus testemunhos. No 23 vai falar: então, se alguém de vocês disser, eis que Cristo está ali, não lhes deis crédito, não acredite neles, né? Porque surgirão falsos cristos, né? Em Apocalipse fala que... Deixa eu tentar lembrar pra vocês o que eu quero falar. Em Apocalipse fala que o anticristo, ele vai vir trazer a paz, né? Ele vai vir trazer a paz na terra, entre os reinos. Então imagine como as pessoas olharão para esse anticristo. E aqui, antes que esse anticristo venha, que nós já temos, nós já fomos alertados que ele vai vir, o Senhor fala: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível fora, enganaria até os escolhidos, até nós, se nós não tivermos nesses tempos ligados em espírito no Senhor e cheio do conhecimento da palavra de Deus, nós seremos facilmente enganados, né? No 25 fala: e eis que eu vos tenho predito, portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saís, eis que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E aí ele vai falar várias... O sermão continua: a vinda do Filho do Homem, né? E logo depois, a aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão dos céus. Aqui são os sinais da vinda do Filho de Jesus Cristo, né? A vinda do Filho de Deus, né? As potências do céu serão abaladas, então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor e trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. E aprendei, pois, essa parábola da figueira.
E aprendei, pois, esta parábola da figueira, que quando já os seus ramos forem tenros e brotarem as folhas, sabeis que está próximo e o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu digo a vocês que não passarão essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. A gente já tem visto, enfim, muitos sinais acontecendo, pestes, pragas, abominações. Enfim, os filhos de Deus virando cachorro, virando tudo, né? Menos gente. As mães não dando atenção para suas casas, para seus maridos, para seus filhos, os filhos tudo avacalhado na mão dos empregados, o amor de muitos pais e mães se acabando, né? E esse amor sendo trocado por bolsas, por riquezas, por trabalho, por tantas outras coisas, menos pro seu propósito, pro seu chamado, pro seu desígnio, que é servir a sua casa, seu lar, seus filhos, seu marido, enfim. E imagina o coração desses filhos, né? Que são trocados por qualquer coisa, menos pela proteção da sua mãe, pelo carinho, pelo cuidado dos seus pais, né? A terra já tá avacalhada, já tá bagunçada. Imagina cada dia isso mais se piorando, né? E agora com a internet, e agora com tudo que vem acontecendo, quanto mais casas, quanto mais pessoas forem alcançadas, quanto mais o evangelho de Jesus, quanto mais o evangelho de Deus for pregado, tá próximo. Só isso que eu tenho pra dizer. Eu creio e Maranata hora vem, né? Para isso que buscamos a Ele, é para isso que nós cremos nele, né? Em Jesus Cristo, em Deus, no Espírito Santo. Eu vou ler aqui mais uma parte, não muito explicado, mas enfim. Em Mateus 25, versículo 31 fala: o fim do sermão profético e a vida eterna, o castigo eterno. O fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vir em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartarás uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Assim como ele fala da parábola do joio e do trigo, né? Aqui é a divisão entre as ovelhas e os bodes. 33. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes às suas esquerdas. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Qual reino que é esse? O reino que nós fomos tomados em Gênesis 3, né? Quando acontece o primeiro pecado do homem, que o Senhor desce no jardim e faz um lugar para nós, a gente perde o acesso. Em Apocalipse ele fala que aquele que vencer Apocalipse, aquele que vencer, dar-lhe-ei da coroa da vida, e ele comerá. Apocalipse.
enfim, você vai ver Apocalipse 3, em vários lugares do Apocalipse. Apocalipse 3. Apocalipse 3:4. Mas também tendes em Sardes algumas pessoas em que... Tá, Apocalipse 3:5. E quem vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Fala no 12. Quem vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Aqui Apocalipse, eu não lembro onde que tá, mas ele fala assim: e aquele que vencer comerá do fruto da vida eterna. Tem várias, né? Apocalipse 2 fala: e aos que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu dar-lhe-ei poder sobre as nações. Enfim, eu não lembro onde que tá, mas em Apocalipse fala que aquele que venceu, eu vivo falando inclusive nas minhas lives, né, que ele fala que ele começa em Gênesis, tirando o homem do jardim, né, e apartando ele da árvore da vida eterna, e no final eles nos dará como recompensa a árvore da vida eterna. E outras coisas também, será trocada as vestes por vestes de linho fino, enfim, muitas outras coisas. 33. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei: eis que estiveram à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai. Possuai a herança do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Foi o reino que o Senhor fez para nós, né? E desobedecemos e perdemos o direito lá no princípio. Porque eu tive fome. Aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Perguntaram para Jesus em uma das passagens, qual que é a principal lei, né, de todas. Ele fala: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o entendimento. E o segundo, que é semelhante a este, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Então aqui ele vai falar, ele fez a separação das ovelhas e dos bodes, né? E no 35 ele vai falar: porque eu tive fome e não me deste do que comer, tive sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me hospedaste. Eu estava nu e vestiste-me. Adoeci e vestiste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então o justo lhe responderão dizendo: Senhor, aqui quando o Senhor separa
as ovelhas dos bodes, ele vai falar para as ovelhas, né? Ele vai falar assim: porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. E quando eu tive sede, vocês me deram de beber. E eu era estrangeiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu adoeci e vocês me visitaram na prisão. E foste me ver. Então o justo lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vestimos quando te vimos com fome e te damos de comer? Fizeram a pergunta para Jesus. Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos te ver? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade, respondendo o rei Jesus, lhes dirá: em verdade, eu digo a vocês, que quando fizeste um desses aos meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também aos que estiveram à sua esquerda, que são os bodes, né? Jesus fala para ele. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, que são os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Olha como que Jesus fala: porque eu tive fome, não me deste de comer, eu tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recebeste, e estando nu, vocês não me vestiram, e estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles lhe responderão, dizendo: Senhor, quando tivemos com fome, ou quando tivemos com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade digo a vocês que quando um deste pequenino não fizeram a mim, e irão eles para então irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Eu mesmo, algum tempo atrás, eu fui convidada para ir numa igreja lá para enfim, alguns anos atrás eu não tinha conhecimento da Bíblia, não tinha conhecimento das coisas de Deus, do reino, enfim. Fui convidada para uma pessoa, para uma igreja que tem os mover, não sei o quê. E a porta dessa igreja é uma porta muito larga e tem muitas pessoas nessa igreja, eu lembro muito bem. Eu fui com a minha irmã, com a minha mãe na época. E lá entravam muitos mendigos e as pessoas que eram dessa igreja, assim, entravam muitos mendigos, passavam pela porta pedindo dinheiro, enfim, uma coisa bizarra, né? Aquelas pessoas, elas não estavam preocupadas com esses mendigos, elas estavam preocupadas com as pessoas, né? Eles estavam mais preocupados com mover, enfim, com a igreja. E aqui, o Senhor tá alertando, né? Sobre o amor, né? Sobre o único mandamento que ele nos deixa verdadeiramente: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a força, de todo o teu entendimento, e semelhante a este, o próximo como a ti mesmo. Você vê que no final do sermão profético, ele cita o amor. Deus, ele ama o homem de uma certa forma que ele pega o seu único filho e dá para morrer em favor desses homens. Nós não merecemos, nós não somos dignos, mas ele nos ama e nós somos a criação dele. Aquilo que no princípio ele falou. Ele fez todas as coisas e viu Deus que era bom, mas quando ele fez o homem, ele viu Deus viu que era muito bom, né? E Deus fez
todas as coisas para nós, todas as coisas para nos servir. E Ele nos deu a terra, os animais, todas as coisas para nós governarmos sobre todas as coisas, para nós sermos muito felizes e plenos, né? Mas o tempo todo nós fazemos de uma certa forma tudo ao contrário do que ele nos formou, né? Governamos os homens uns aos outros, o amor tá muito distante, enfim. E estamos mais preocupados em julgarmos uns aos outros, de querermos ser melhor do que os outros, né? E preocupados apenas conosco, muitas das vezes, né? E aqui ele nos alerta a forma certa de servirmos a Deus verdadeiramente, né? Deus mesmo fala a parábola de que o maior será feito como menor, né? Que ele mesmo se coloca como aquele que serve a todos, né? Enfim, quanto mais amarmos, quanto mais servirmos, mais estaremos no caminho certo. Eu agradeço vocês por estarem aqui, por ouvirem essa palavra. Compartilhe com o maior número de pessoas. Eu convido vocês a estarem, cada um da sua forma, lendo a Bíblia, buscando conhecimento, buscando entendimento dessa palavra, se dedicando mais às coisas de Deus, amando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, amando o seu próximo como a ti mesmo. E que vocês se sintam amados, saibam quão importante vocês são para Deus, quão importante vocês são para Jesus Cristo. E que vocês tiverem que escolher todas as coisas, escolham amar o maior número de pessoas e servir o maior número de pessoas. E amar a palavra do Senhor. Porque ela é a única, ela é a chave. Óbvio que não só lendo, mas praticando o que está aqui dentro, ela é a chave para acessarmos a nossa casa, que é o lugar de paz, que não haverá nem pranto, nem dor, nem o mal, né? Nenhuma dessas aflições que passamos aqui na terra. Lembram-se que o nosso corpo, ele é mortal, mas aquela luz que nos dá vida, esse corpo, que é a nossa alma, que aquilo é imortal, que aquilo veio de Deus, né? Você vê em Gênesis o Senhor formando o homem, ele tira o homem da matéria-prima, do barro, e molda ele, enfim, faz ele a imagem e sua semelhança e sopra o seu fôlego de vida, sopra o seu zoe, né? Que é a vida de Deus na humanidade. E o que o Senhor faz, aquilo não morre. E nós temos partes de Deus dentro de nós, aquilo que nos dá vida. Então, assim, cuidem desse zoe que o Senhor soprou dentro de cada um de nós. Não perca isso por nada. E amem e preguem para o maior número de pessoas e amem o maior número de pessoas. Sem julgamento. Sem querer ser melhor do que o outro, mas sempre com o coração cheio de amor, disposto a servirmos uns aos outros. Obrigada, eu agradeço a minha oportunidade. Beijos. Fiquem todos com Deus.